Fala, moçada bruta que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aqui a mais uma aula de fisiologia, tá? Nosso curso de fisiologia humana aí. Se você não assistiu às aulas anteriores, estão disponíveis aí, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, relacionado à fisiologia celular, nós vamos falar sobre as proteínas de transportes, né, alguns componentes ali, e nós vamos trabalhar em cima dos transportes passivos, beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa, pessoal, as proteínas de transporte, como nós sabemos, são aquelas proteínas que estão inseridas na membrana plasmática que tem por objetivo auxiliar nesse controle aí do que pode entrar e o que pode sair, tá? Então, aquilo que pode entrar e aquilo que não pode entrar, então essas substâncias elas são controladas e são permitidas graças a essas proteínas que estão inseridas, tá? Essas proteínas elas são estruturas que dão essa capacidade da membrana se tornar seletiva, tá? Então nós temos aí, pessoal, na membrana plasmática várias proteínas e glicoproteínas, né, glicolipídios, que são inseridos aqui, tá? Lembrando que nós temos aí o colesterol e o fosfolipídio como os principais, né? Existem outros aí, mas os principais que dão volume à bicamada lipídica. E essas proteínas vão atuar como os controladores desse fluxo aí, tá? Elas ficam flutuando na membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática ela tem uma fluidez, né? Isso favorece a entrada e saída aí de determinadas substâncias, né? Por esses espaços que são formados. Essas membranas, essas proteínas, em alguns pontos, elas interrompem a continuação da membrana plasmática, ou seja, tem proteínas que estão inseridas e elas comunicam desde a da parte externa dessa bicamada, nessa camada externa do lipídio, quanto a interna. Então, ela promove uma abertura total na membrana. E existem, pessoal, também proteínas que elas estão na periferia, ou seja, elas estão do lado interno e externo, e ela, após ocorrer a ligação da determinada substância, ocorre uma mudança da forma. Então, muda-se a forma da proteína e ela permite, ou diretamente com ela, ou ativando uma outra proteína para que ela se abra. Tá? Então, existe uma mudança da forma aí, dessa proteína. Tá? Então, como eu disse, tem proteínas que estão integralmente, né? E tem proteínas que estão na periferia, tá? Essas proteínas, pessoal, dependendo da referência bibliográfica, né? Alguns pode mudar o nome, né? Mas basicamente são proteínas de canal, né? Proteínas específicas, proteínas carreadoras, né? Proteínas integrais, né? Então existem várias. Quanto à nomenclatura, eu não queria me aprofundar porque dependendo da referência que você vê ali, a proteína integral é a mesma transportadora. Então, essa nomenclatura aí, dependendo da referência, então eu não queria pegar fundo nisso, não. Tá? Eu queria que vocês entendessem que essas proteínas, elas vão ser seletivas, ou seja, elas selecionam aquilo que pode e não pode entrar. Então, essas substâncias, por exemplo, a proteína de canal aqui, determinada substância específica que passa por esse canal e ela só permite a entrada dessa, desculpa, desse íon específico, né? Então, se aqui, por exemplo, essa proteína ela é exclusiva para um íon de sódio, essa proteína só vai abrir esse canal quando esse sódio se ligar a ela aqui, tá ok? Então, são altamente seletivas. E fora, pessoal, que tem a questão além de conexões, de ligações aqui, como o ligante, né, o receptor, etc., existe a questão do tamanho, né? Tem partículas maiores e menores, então existem um monte de proteínas. Um monte, um monte. A maioria delas, como está dito aqui, elas vão atravessar a membrana plasmática, tá? Elas vão auxiliar nesses processos de transporte de substância. Isso vale tanto para o que está fora para dentro, extracelular para o intra, quanto do intra para o extra. Beleza? Essas proteínas, pessoal, elas vão auxiliar nesse controle e nessa manutenção do soluto, né?
E basicamente, pessoal, a ação, os mecanismos que vão ativar e desativar, né? Nós temos aí mecanismos simples e nós temos mecanismos mais complexos, né? Que nós chamamos, por exemplo, de bombas, né? Então existem as bombas aí que vão promover, claro, gastando energia, mas também a modificação da concentração desses solutos, tá? Lembrando, pessoal, que soluto é aquelas substâncias inorgânicas, né? Como o sódio, o potássio, né? O cálcio, o cloreto, né? São substâncias que são importantes para o nosso corpo, né? E elas estão misturadas ao solvente, né? Formando uma solução. E essa solução tem que se controlar a concentração, a quantidade dela, tanto dentro e fora da célula. Tá? Então, existe a necessidade de controlar-se a quantidade desse soluto. Tá? E esse controle e essa manutenção se dá auxiliado por essas proteínas que estão presas à membrana. Ok? Existe, como eu já disse, uma permeabilidade seletiva, ou seja, quando a célula percebe a necessidade de entrada, ela torna permeável, né? E aí essa substância, esse soluto, consegue adentrar ou o corpo consegue jogar ele para fora ali. Então, dependendo da necessidade ali celular, beleza? Esse soluto, pessoal, eles se movimentam basicamente através de dois tipos aqui, né? Que é o gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico, tá? Gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico, tá? Essa modificação, por exemplo, quando eu tenho num compartimento mais soluto, tá? Esse soluto exerce uma força, né? Ou seja, pela quantidade de concentração. Lembrando que essas moléculas elas ficam se movimentando o tempo inteiro, existe um movimento cinético, tá? Exerce uma força, e esse movimento em que ele sai de uma parte mais concentrada para uma menos concentrada, ele é chamado gradiente de concentração. Além do que, pessoal, os íons, por exemplo, o sódio, né, Na+, aqui, ó, ele possui uma carga elétrica, né? O cloreto, pessoal, ele possui uma carga elétrica. E essas cargas elétricas também promovem, né, uma atividade, tá? Então, existem íons, né, essas moléculas inorgânicas que estão carregadas positivamente, né, os cátions, e moléculas que estão carregadas negativamente, os ânions. E nós temos moléculas que perdem, né, ou estão sem cargas elétricas, que são moléculas neutras. Tá? O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Eu quero dizer que essa diferença de potencial elétrico também gera um gradiente, e esse gradiente é chamado de gradiente eletroquímico. Tá? Gradiente eletroquímico. Quanto maior for o gradiente, maior vai ser a velocidade, tá? Então a rapidez ali, quanto maior for a concentração, mais rápido vai ser o movimento dessas partículas. Lembra que nós estamos falando da manutenção do controle do soluto. Quanto mais soluto eu tiver aqui, mais rápido ele consegue vir para cá. Tá? Esse movimento que acontece ali. Beleza? Que mais? Esse soluto, ao se movimentar, ele exerce uma força também de movimento da água, tá, pessoal? E esse movimento, essa força de movimento da água, tá? É a osmolaridade, tá? Então, exerce uma pressão osmótica que vai também modificar essa solução. Então, a água também ela vai transitar conforme os solutos se movimentam, a água também se movimenta, e aí a gente tem aí diferenças aí de concentrações, tá? Outra coisa, pessoal, é que, claro, a movimentação ela vai acontecer graças, né, à permeabilidade ou não. Então, como a gente colocou aqui, a membrana celular ela é seletiva, então, ao permitir, o soluto pode entrar ou sair, né? Ao permitir, a água pode entrar ou sair. Então, nós temos aí um controle rigoroso aí celular, tá? Os mecanismos de bombas, né, e de transporte sem gastar energia, né, como esse daqui, nós temos aí dessa forma
esse transporte, tanto intra quanto externo aí da célula, ok? O transporte, pessoal, basicamente ele pode ser de dois tipos, tá? Transporte passivo é aquele que não gasta energia e o transporte ativo é aquele que gasta energia, tá? A diferença básica é essa, um gasta energia. Quando nós falamos energia, aqui nós temos que considerar o ATP como fonte de energia, tá? Então esse cara passivo não gasta ATP como fonte de energia e o ativo gasta ATP como fonte de energia, tá ok? Então, o diferencial é esse, tá? A diferença básica é isso. Para que existe esses mecanismos, pessoal? Por quê? Porque tem determinadas substâncias que o próprio gradiente eletroquímico ou de concentração já faz ele se movimentar. Só que tem substâncias que ela tem que se movimentar contra o gradiente. Então, a diferença de soluto, essa diferença não favorecia ele voltar. Então, nesse caso, em que a diferença aí de determinado soluto causa uma concentração irregular, eu tenho que gastar ATP como fonte de energia para poder jogar esse soluto para fora ou para dentro, dependendo, né, do tipo ali. Então a gente vai mostrar posteriormente, vocês vão entender, se vocês estão acompanhando o curso, essa diferença aí, onde eu preciso ou não preciso gastar energia, tá? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala gasto de energia, a gente considera, mais uma vez, o ATP como fonte de energia. Professor, de onde que vem esse ATP? Vem da alimentação. Então você come, vai para dentro do seu intestino, é absorvido para o sangue, do sangue vai lá para o interstício, do interstício vai para dentro da célula, o que você comeu, o nutriente. Aí dentro da célula, lá, né, na mitocôndria, o corpo vai fazer esse processo aí de sintetizar ATP. Então tem todo um gasto aqui, pessoal, para produzir ATP. Então por isso nós estamos considerando a energia gasta como ATP, ok? Não que o transporte passivo não gaste energia, mas a energia cinética aqui nós não estamos considerando, beleza? Então vamos lá, transporte passivo, pessoal. O transporte passivo também pode ser chamado, tá, de difusão, tá? Difusão. Quando eu falo difusão, eu estou me referindo em transporte passivo, tá? O que acontece, pessoal? A todo instante existem movimentos de substâncias que estão circulando pelo sangue, entre as células, e essas substâncias elas se chocam, elas se batem. Então, existe uma mistura constante e aleatória dessas substâncias, tá? Esse movimento é chamado movimento cinético. Então, a energia envolvida aqui é energia cinética, tá? Então, existe um movimento cinético dessa substância. E todo instante uma substância se choca na outra, se choca na célula. Então, nós temos sim um movimento, tá? Esse transporte passivo, ele participa tanto, tá, do movimento de soluto, quanto também o movimento de solvente, tá, pessoal? Então, vocês vão ver na próxima aula aí, sobre osmose, vocês vão ver que a osmose é um tipo de transporte passivo, tá? No qual, aqui quem vai se movimentar na osmose é o solvente. E aqui onde nós estamos falando, quem está se movimentando é o soluto, beleza? Tranquilo? O que acontece? Esse movimento, pessoal, de substâncias, como eu disse para vocês, não gasta energia, tá? Como uma partícula se choca na outra, nós temos uma doação aí de energia, essa energia cinética. E esse movimento constante, aleatório, pessoal, graças a essa energia cinética, faz com que nós tenhamos aí determinadas forças para movimentar esse soluto, ok? Então, como eu disse, nesse caso, a energia cinética que é o que é gastado, e não ATP como fonte de energia, beleza? Existem, como eu disse para vocês, a difusão ou transporte passivo, dependendo da concentração, os dois gradientes que vão movimentar sem gastar energia, gradiente de concentração e o gradiente eletroquímico, tá? Então, quanto maior for o gradiente, maior vai ser o movimento. Isso vale para os dois, tá ok? Outra coisa importante de comentar, pessoal, é que a temperatura também favorece essa difusão, tá? Quanto maior for a temperatura, mais rápido nós teremos aí a sua movimentação, tá? Outra coisa importante de considerar é o tamanho das partículas. Soluto que é maior e soluto que é menor, claro que o soluto maior, pessoal, ele vai se movimentar de forma mais
lenta e o soluto menor vai se movimentar de forma mais rápida, ok? Essa movimentação ela vai limitar algumas substâncias, tanto a mover-se mais de forma lenta e a outros de forma rápida, né? Por exemplo, pessoal, desculpa, ainda não melhorei ainda da gripe, né? Lá no alvéolo, nos pulmões, né? Lá nos pulmões, os alvéolos, eles favorecem a movimentação do oxigênio, tá? Então, o oxigênio, ele se movimenta muito rápido pela questão do tamanho, beleza? E algumas substâncias, algumas condições podem dificultar. Então, em condições normais, o alvéolo, ele, favorece o O2 entrar. Em algumas condições patológicas, por exemplo, o enfisema pulmonar, né, ele vai alterar a superfície, né, o tamanho ali, a área em que ocorrem as trocas. Então, como em condições normais nós temos um tamanho de fazer as trocas maior e na enfisema um tamanho, uma superfície de área de contato menor, nós temos aí uma diminuição das trocas gasosas, no caso de enfisema pulmonar, por consequência desse tamanho da superfície. Então o que nós podemos falar? Que o tamanho da superfície, a área de contato entre o soluto e a parte a ser transpassada, vai também alterar na quantidade de difusão, ok? E a distância, né, pessoal? Quanto maior a distância, ou seja, quanto mais distante for o ponto que aquele soluto tem que fazer a difusão, isso também vai alterar, né, na velocidade, beleza? Os dois tipos de difusão. Basicamente, nós temos dois tipos aí de difusão. Quais são eles? Difusão simples e difusão facilitada. Beleza? Difusão simples e facilitada. Lembra que difusão é o movimento, né, daquelas substâncias ali através da membrana, sem ser ajudado por proteínas, tá? Na difusão simples, nós temos a movimentação sem auxílio dessas proteínas, ou seja, nós temos aí o movimento desses solutos que irão acontecer através dos espaços, tá, pessoal, que existem entre as membranas e através dos orifícios que são formados aqui, esses espacinhos aqui, tá? Lembrando, como a membrana ela tem uma fluidez, ela se movimenta, quando esses lipídios se movimentam para lá e para cá, formam espaços, formam poros ali, tá? E esses espaços é por onde algumas substâncias vão passar, tá? Algumas substâncias vão passar se movimentando ali, tá? Então, na difusão simples é aquela que existe um movimento das substâncias através da membrana, porém não usa proteínas para ser transportadas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, são movimentados principalmente moléculas hidrofóbicas e não polares, tá? Moléculas hidrofóbicas não polares. Lembra que a membrana plasmática ela é lipídica, né? E isso favorece a afinidade por determinadas substâncias. Por exemplo, nesse caso, na difusão simples, né, que vai acontecer pelo gradiente de concentração eletroquímica, os dois favorecem a difusão, as substâncias mais fáceis sendo transportadas são, como eu dei exemplo aqui, o oxigênio, né, o gás carbônico, né, e alguns hormônios aí, tá? Então existem, claro, outras substâncias, eu podia citar aqui o ácido graxo, ele é transportado por difusão simples, os esteroides, né? Pode ser transportado algumas vitaminas lipossolúveis, né? Como, por exemplo, vitamina A, vitamina D, vitamina K, né? Algumas moléculas polares, né? Como, por exemplo, a água, né? A ureia e alguns pequenos alcoóis, eles são transportados por esse tipo de difusão, tá? Basicamente, pessoal, essa difusão simples, tá? Ela vai favorecer, por exemplo, a hematose, né? A hematose, as trocas gasosas que existem entre os pulmões, ali no pulmão, entre o alvéolo e o sangue, acontece por difusão, né? Lá no tecido, quando esse oxigênio ele chega para entrar na célula, né? Essa célula ela vai receber esse oxigênio e entregar o gás carbônico por difusão, tá? Então esse gradiente de concentração do oxigênio
e do gás carbônico que vai fazer com que haja essas trocas. Lá no intestino, quando o alimento chega lá na parede intestinal, a concentração, né, do carboidrato ali, né, das moléculas, vitaminas e demais, faz com que ele seja transportado para o nosso sangue ali, para os capilares, né, intestinais, tá? As vias de excreção de resíduos celulares da mesma forma. Então são situações em que nós vamos ter um trânsito aí, tá? Eu queria mostrar ver se eu consigo rodar um videozinho, tá? Que eu peguei no YouTube para mostrar para vocês. Uma difusão simples, aqui é a parede da membrana celular, ou seja, 2 camadas de lipídio, e aqui em amarelo nós temos o soluto, tá? Ele está mais concentrado, como vocês podem ver, fora do que dentro, olha o tanto que tem fora. O soluto está passando por onde, pessoal? Na difusão simples. Ele está passando pelos espaços, né, que existe entre a membrana, esses orifícios, tá? Isso é um tipo de difusão simples. Utilizou proteínas? Não, não utilizou proteínas para transporte. Beleza? Na difusão facilitada. Lembra que a difusão, que é o transporte passivo, tem 2 mecanismos básicos. A difusão simples, que é aquela que vai pelos espaços, não usa proteínas, e a difusão facilitada. Na difusão facilitada é aquela, pessoal, que vai usar aquelas proteínas que estão na membrana. Então, olha a membrana aqui, ó, né, com a proteína transpassando, né, as 2 camadas do lipídio. Então, isso é um tipo de difusão. Professor, gasta ATP aqui? Não, não gasta ATP como fonte de energia, tá? Isso é uma difusão chamada de difusão facilitada. Beleza? Nesse caso aqui, pessoal, como uma proteína ela precisa, ela é seletiva, ela precisa autorizar a entrada ou saída aqui de determinada substância. Então, ela tem um mecanismo para reconhecer, ou seja, ela depende da união de um receptor. Tá? E dependendo do tipo de proteína, ela vai reconhecer qual é o tipo de substância, né, de soluto que vai chegar aqui e ela vai permitir ou não vai permitir. Tá? E essa união do receptor, pessoal, ela favorece ou dificulta, né, a passagem, tá ok? Dependendo da intensidade, então tem vários fatores aí que nós vamos tratar posteriormente aí, beleza? Esse transporte, como eu disse para vocês, eles não gastam energia. Na difusão facilitada, vai ser transportado principalmente substâncias polares, né? Ou seja, aquelas substâncias que têm uma afinidade com água, né? Ou aquelas substâncias que são muito carregadas, ou seja, o gradiente, né, eletroquímico mais intenso, tá? Essas proteínas integrais, elas vão auxiliar nesse transporte, tá? Podendo ser tanto uma proteína de canal, ou seja, aquela específica para determinados canais, né, que vão possibilitar a passagem daquele soluto com cargas elétricas, né, positivo ou negativo, né, e também, pessoal, através de proteínas carreadoras, tá, que vão transportar principalmente aquelas substâncias que são consideradas neutras, ou seja, não possuem cargas elétricas, tá ok? Essa difusão facilitada, nós podemos falar que ela é mediada por, né, um canal, né, ou seja, uma proteína de canal ou carreadora, né, que são aquelas substâncias neutras. Tá? No transporte que acontece lá através das proteínas de canal, tá, nós vamos ter sempre a favor do gradiente. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, ó, aqui a concentração desse soluto aqui em cima está bem maior fora, aqui é a parte extra, tá? Extracelular, aqui é a intra. Então, a concentração desse soluto está maior fora e menor dentro. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos uma diferença de concentração. O gradiente está maior aqui fora. Então, por diferença do gradiente de concentração, esse soluto vai ser transportado para o interior. Nesse caso aqui, vai ser mediado por um canal de proteína, ou seja, um canal proteico. Tá? A maioria desses canais proteicos, né, desses canais, eles são canais iônicos, ou seja, para transportar íons. Tá? Pequenos íons inorgânicos vão passar por dentro dele aqui, tá, pessoal? Existe
cada íon ele vai ter a permissão dentro da sua proteína. Ou seja, o íon de sódio ele depende de um tipo de proteína de canal de sódio para ele poder passar, para ele se difundir, né? Então cada proteína de canal ela permite que aquele íon específico dela possa passar por ali. Claro que a gente vai ver depois que existe aí mecanismo que abre esse canal para um determinado íon e alguns outros íons, né, se aderem e passam junto, mas ela é uma seletividade para aquele tipo de íon, tá? Beleza? Os canais mais comuns aqui, o que nós podemos citar, né, existe aí os canais de potássio, o canal de sódio, né, o canal de cloreto, o canal de cálcio, tá? Mais uma vez, essa permissão vai depender daquele determinado íon, tá? E a quantidade desses canais também depende, tá, pessoal? Algumas células possuem uma quantidade de canais mais ou menor, né? Dependendo da função daquela célula, da atividade que aquela célula ela faz, beleza? Essa difusão facilitada, que é um tipo de transporte passivo, ela é mais lenta do que a difusão simples. Lembra que a difusão simples ela passa entre o interstício, né? O espaço das membranas, né? Os orifícios, corrigindo, tá? Na difusão facilitada, ela depende que uma proteína se abra para que o íon passe. Então, obviamente que aqui vai demorar um pouco mais, o transporte aqui vai ser mais lento, tá? Nesse caso, a proteína ela tem que se abrir, né? Aí o íon penetra ali, depois ela fecha e depois ela libera, né, o íon para o interior, ou se fosse no caso vice-versa, aqui podia ser para fora com o mesmo mecanismo, tá? Beleza? Que mais, pessoal? Nós temos a modificação da forma, tá? Ou seja, como vocês viram, a proteína, dependendo se é uma proteína de canal ou carreadora, ela pode aí ter essa mudança, né, da sua conformação, tá? E isso vai fazer com que nós tenhamos aí uma modificação estrutural, tá? Outra coisa importante de comentar é que existe um número, tá, pessoal? Existem uma quantidade de proteínas na membrana e dependendo da concentração desse íon, pode acontecer de lotar a quantidade de canal. Então, tem tanto íon aqui que as proteínas estão transportando. Então, né, não existe, eles não conseguem, esses íons que eu estou falando, não conseguem passar diretamente entre a membrana. Então, eles têm que esperar esse transporte acontecer, tá? Então pode ter uma limitação da quantidade, ou seja, existe um limite, tá? Um número máximo aí de transporte que aquela célula consegue fazer, tá? E essa velocidade, quantos canal vai ser, vai depender da concentração. Se eu tiver uma concentração muito grande desse soluto, eu vou acabar limitando a quantidade de transporte que eu consigo fazer, porque a gente vai ter uma saturação ali daquele transportador, beleza? Tranquilo? Alguns exemplos aqui, pessoal, que a gente pode citar, o sódio, o cloreto, a glicose, aminoácidos, né? Vitaminas, frutose, galactose, né? Então são transportados via transportador, ou seja, proteína, né, que vai seletivamente permitir ou não a entrada aí, tá? Eu peguei mais um vídeo aqui no YouTube, pessoal, para vocês visualizar. Então aqui, ó, como vocês podem ver, a membrana plasmática e aqui a proteína, tá? A concentração maior, como vocês podem ver, está fora e menor dentro. Nesse caso aqui, a proteína, ela é seletiva, então ela só vai transportar aquilo que realmente, ó, veio uma substância aqui, encaixou aqui, ela reconheceu que aquilo não é dela, ela não permitiu a abertura, né? Agora vai vir um determinado soluto, aqui no caso é uma proteína carreadora, vamos imaginar que isso aqui é um sódio, né? Então o sódio se fixou aqui, ela reconheceu que é ele, né? Lembra que tem um ligante ali, né? O receptor, e aí agora ela permitiu a entrada. Então nós tivemos aí uma seletividade, beleza? Queria colocar aqui uma correlação clínica, na verdade duas, para vocês
visualizar e pesquisar, só para abrir a vontade de saber, né? A fibrose cística, que é uma disfunção, né? Uma doença, né? Também chamada de mucoviscidose, tá? Ela afeta principalmente, pessoal, pulmões, pâncreas, né? Mas outros órgãos aí. Ela acontece, por quê? Ela acontece por um distúrbio nesse receptor aqui, ó. Então, lá na proteína que transporta entre as células, o muco, existe uma falha nesse receptor aqui chamado RCTFC. E o que gera nisso aqui, pessoal? A pessoa portadora, né? Isso acontece muito em criança, né? É considerado um erro inato do metabolismo, né? A pessoa ela tem uma produção do muco em uma quantidade muito maior. Então, aqui na musculatura lisa, né, no intestino ali, no pâncreas, né, ela vai ter um espessamento. O muco ele vai ficar muito grosso e isso vai dificultar a movimentação, tá? Esse processo aqui vai causar distúrbios de obstrução. O muco ele se torna espesso, causando complicações ali nos pulmões, no pâncreas, no intestino, fígado e testículos. O que eu queria mostrar com esse slide aqui é que uma disfunção nesse transportador, isso aqui acontece de uma forma genética, tá, pessoal? Ele causa uma disfunção funcional, ou seja, uma perturbação, uma doença, tá? Outro exemplo aqui é a diabetes mellitus, né? A glicose, ela entra na célula por como a gente viu, por uma proteína. Então essa proteína permite que a glicose entre. Só que para essa proteína se abrir, precisa de um estimulador. Então a insulina, um hormônio, ao se ligar no receptor de insulina, ela estimula a abertura desse transportador, que nesse caso é o GLUT4. Então a insulina se liga a um receptor que que ativa a abertura dessa proteína. Então abriu a proteína, a glicose entra. Então percebam que se a insulina ela não se encaixa de forma correta no receptor, ou se a pessoa não está produzindo insulina, né, o exemplo, o caso de diabetes, né, não está produzindo insulina, ou o próprio receptor não reconhece a insulina que está sendo produzida, qual que é o resultado disso? Eu não tenho a abertura dessa proteína de canal, eu não tendo a abertura da proteína de canal, eu não consigo fazer com que a glicose entre. Se a glicose não entra, ela não vai lá para a mitocôndria, não vai ter produção de energia e o indivíduo acaba tendo uma hiperglicemia aqui e as complicações que envolvem o excesso de glicose. Beleza? Então, é que o objetivo não é explicar a diabetes, mas sim que vocês tenham essa vontade de pesquisar mais e descobrir aí, tá ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado por me ouvir, Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu, fui!